Então a gente vai começar aqui a apresentação da lei de Faraday, tá? Meu nome é William Cioli, tá? E essa apresentação é destinada à turma do terceiro ano, tá? Primeiro a gente vai ter uma breve introdução, né? Definição de fluxo magnético, né? Aí a lei de Faraday, a lei de Lenz, tá? Algumas aplicações práticas, né? E a conclusão e os exercícios, tá? Então a lei de Faraday, tá? Aqui nós temos o objetivo da aula, né, que ao final da aula os alunos serão capazes de utilizar a lei de Faraday para calcular a força eletromotriz induzida e resolver problemas relacionados à indução eletromagnética. Tá? Então, a contextualização. O magnetismo é a força fundamental que permite o funcionamento de tecnologias essenciais como geradores elétricos e motores. Tá? A lei de Faraday, em particular, explica como a variação do fluxo magnético pode gerar corrente elétrica, um princípio utilizado em muitas aplicações práticas, entre eles geradores elétricos, né, e motores também, porque o motor de indução se baseia no princípio da lei de Faraday. Né. Então nós temos a situação problema. Imagina um mundo sem eletricidade, né, que na verdade todo o sistema de produção de energia elétrica que nós temos, transmissão e produção de energia elétrica, né, ele se baseia no princípio da lei da indução de Faraday. Né, tá? Sem o princípio da indução de Faraday, nós não teríamos, por exemplo, o motor a indução e os transformadores, assim como o próprio gerador de energia. Tá? Então, a definição do fluxo magnético, né, é definido como produto do campo magnético pela área, tá? Perpendicular a esse campo. Na verdade, isso aqui é um produto interno, mas para o nível que nós estamos trabalhando agora, a gente vai só trabalhar com onde B, né, o campo magnético, e a área, tá? Eles formam um ângulo de 0 grau. Então, quando você tem um produto interno, você tem B vezes A, às vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Como eles são perpendiculares, né? O vetor normal à área e o vetor B formam um ângulo zero, e aí você tem o cosseno de 0 é igual a 1. A unidade de fluxo magnético no SI é o Weber. Tá? O fluxo magnético é máximo quando o campo magnético perpendicular à superfície e mínimo quando paralelo. Tá? Ao passar um ímã próximo, isso aqui é um exemplo, por exemplo, da lei de Faraday. Quando você passa um ímã próximo à bobina, você varia, né, o fluxo magnético através da bobina, e aí, consequentemente, devido à lei de Faraday, né, que diz que a variação do fluxo magnético gera uma tensão induzida na bobina, né, você vai medir uma corrente elétrica devido à geração dessa tensão. Tá? E essa tensão, de acordo com a lei de Lenz, ela vai ser exercida de forma que o fluxo gerado na bobina vai se opor ao fluxo inicial de campo magnético. Tá? Então, quando você tem um campo elétrico, um campo magnético, né, gerado na bobina, entrando na bobina, né, a tensão gerada vai ser de tal maneira que a corrente gerada vai tentar sair da bobina, né? Vai apontar no sentido de saindo da página, de forma a tentar se opor ao fluxo inicial. Tá? Então, a lei de Faraday estabelece que a tensão induzida no circuito é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético. A fórmula da lei de Faraday é dada por isso aqui. A tensão induzida é a variação do fluxo magnético no tempo, né? E onde é a força eletromotriz e Φ é o fluxo magnético. Né? O sinal negativo da fórmula é devido à lei de Lenz. Tá? E essa lei de Lenz ela exatamente confirma, né, a questão da preservação ou conservação da energia. Né? Você não cria energia no universo, né? Ela é transformada. Você não pode criar mais energia do que o nosso universo possui, né? Então, essa energia ela é constante. Você apenas pode transformá-la. Então, um gerador elétrico, né, como eu tinha dito antes, converte energia mecânica em energia elétrica ao variar o fluxo magnético numa bobina, induzindo uma tensão que alimenta circuitos elétricos. Então, essa variação da tensão na verdade, você tem um eletroímã ligado ao eixo do gerador. Esse eletroímã ele é girado porque a força primária
do eixo do gerador geralmente é a energia hidroelétrica no nosso país, né? E aí isso vai induzir uma tensão nas bobinas, né? Que são as bobinas do estator, né? Dessa vez o estator é que vai receber essa tensão induzida, e aí essa tensão induzida é convertida, né, para um nível de tensão adequado, e aí através dos geradores que nós recebemos essa energia em nossas casas, né, tá? Então isso é tudo devido à lei de Lenz, tá? Lenz-Faraday, o Faraday-Lenz, tá? Então a lei de Lenz, que é vamos dizer assim, um complemento à lei de Faraday, né? A lei de Lenz afirma que a corrente induzida fluirá em uma direção que se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. 2. Ela é um exemplo de princípio da conservação da energia, tá? Onde a energia não pode ser criada nem destruída. 3. A aplicação da lei de Lenz é fundamental para prever a direção da força eletromotriz induzida. Tá? Quando um ímã se aproxima de uma bobina, a corrente induzida gera um campo magnético, tá? Que se opõe ao movimento do ímã. Tá? Uma manifestação da lei de Lenz. Então, quando se aproxima uma bobina, a bobina de um ímã ou um ímã de uma bobina, você gera uma variação de fluxo, que vai gerar uma tensão induzida na bobina. Tá? Então, aplicações práticas da lei de Faraday. Transformadores usam a lei de Faraday para alterar os níveis de tensão entre circuitos, tá? Ou voltagem. Motores elétricos utilizam indução eletromagnética para converter energia elétrica em mecânica. E carregadores de sem fio empregam a indução eletromagnética para transferir energia sem conexão física direta. Tá? Então, o carregamento sem fio de um smartphone se dá pela criação de um campo magnético variável em uma base que induz uma corrente no telefone recarregando. Isso aqui é uma aplicação prática corriqueira, né, da indução eletromagnética, entre outros aí, tá, que nós temos. Então, um resumo, a lei de Faraday é um princípio central no estudo do eletromagnetismo, tá? Só um minuto, eu aqui acabei apertando, tá? No estudo do eletromagnetismo, explicando como a variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica. A compreensão do fluxo magnético e da lei de Lenz é essencial para aplicar corretamente a lei de Faraday em implementos de situações práticas. Tá? Muitas tecnologias modernas, como geradores, motores e carregadores sem fio, são baseadas no princípio da indução eletromagnética. Tá? E aí nós vamos resolver alguns problemas relacionados à lei de Faraday para, vamos dizer assim, para fixar. Tá? Fixar o que nós acabamos de ver assim, da lei de Faraday, né? Resumidamente. Então, primeiro, calcule a força eletromotriz induzida em uma bobina, onde o fluxo magnético varia de 0 a 5 Weber em 2 segundos. Tá? Então, aqui a tensão induzida vai ser exatamente igual à variação do fluxo magnético. Né? E aí, você teria, como ele varia em 2 segundos, de 0 a 5, você teria aproximadamente 5 volts menos 0, né? Dividido por 2. Tá? Então você teria exatamente 5 volts. Aqui é uma questão teórica para vocês pensarem. Explique com base na lei de Lenz por que a corrente induzida em um circuito gera um campo magnético que se opõe à aproximação de um ímã. Descreva como o transformador pode aumentar a tensão de uma corrente usando a lei de Faraday. Tá? Aqui é outro exemplo. Isso aqui eu vou resolver essa questão depois, um pouco mais tarde. Tá? Eu estou colocando aqui para que vocês vejam a questão, tá? E aí resolvam, tá? Essa é outra questão, tá? Uma questão teórica. É bom vocês também dar uma fotografarem ou tirarem um print dessa tela, né? Para resolver o problema. E aqui mais outra questão, tá? Outra questão, vocês tirem um print dela, tá? E tentem resolvê-lo. Depois eu resolverei essas 3 questões. Agradeço, muito obrigado. Tá? E aqui eu vou terminando a minha apresentação.